Fala galera, beleza? Hoje vamos continuar a falar sobre conjunção e agora sobre as conjunções subordinativas. Vamos lá? Conjunções subordinativas são aquelas que se instalam nas orações subordinadas, ok? São subordinadas porque elas precisam de outra oração que chamamos de oração principal para fazer sentido. Isso é um assunto que nos aprofundamos mais quando estudamos orações, tá? Aqui vamos nos ater às conjunções. Tudo bem? Vamos lá. Conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas, assim como as orações, nós temos basicamente 10 tipos de conjunções subordinativas, ok? Existem até outras, mas principalmente falamos dessas 10 conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas adverbiais, que são 9, e as conjunções integrantes, que fazem parte das orações substantivas. Conjunções subordinativas adverbiais são 9, como eu já falei. Repara, a casa com 4 condôminos faz de ti o porteiro. Para que eu falei essa frase? É um mnemônico referente às conjunções adverbiais, tá? Precisa gravar a conjunção? Mais uma vez, não. O mais importante é entender o contexto para verificar a função da conjunção. Mas se você tem um artifício para gravar, então grava, que vai ser mais fácil na hora de você fazer a sua questãozinha. Tranquilo? Então, a casa com 4 condôminos faz de ti o porteiro. A casa, tá vendo aí? Tá em caixa alta? Causal. Com também tá em caixa alta? Comparativa. Com 4 condôminos, ó. 4 com C-O-N. Concessiva, conformativa, condicional e consecutiva. Casa com 4 condôminos faz, ó, o F aí, final. De ti, temporal. O porteiro, proporcional. Pronto. Já tem um artifício para você poder memorizar e aí ajuda, né? Vai te ajudar na hora da questão. Tranquilo? Vamos lá. Conjunção causal. Causal, obviamente, vai indicar uma causa, tá? Em geral, vai ser uma relação, nas orações, né? Teremos uma relação de causa e consequência. As conjunções causais mais usadas são que, porque, como, porquanto, desde que e uma vez que, ok? São as causais mais usadas. Vamos verificar os exemplos? Já que não tinha onde ir, ficou perambulando na rua. Já que é uma locução conjuntiva, né? Já que é formada por duas palavras. Ficou todo molhado porque não usou guarda-chuva. Mais uma causa, porque aí é conjunção causal. Tranquilo? Conjunções comparativas. Obviamente, a conjunção comparativa vai relacionar orações que indicam uma comparação. A principal conjunção comparativa é como, né? Mas também é usado do que, relacionado a mais do que, relacionado a menos, relacionado a melhor, relacionado a menor. Tranquilo? Também usamos o próprio que como uma comparativa. Vamos verificar os exemplos? Eu estou mais feliz que aquele garoto. Mais que. Aí você tem uma comparativa. Todos nós somos como você. Outra comparativa. Repara, tem uma coisa aí. A conjunção não tem que ligar uma oração a outra. Eu não comecei com uma oração, nós somos como você. Mas depois do como, teve outra oração ou só teve o você? Só teve o você, né? Pois é. Na comparativa, você tem um verbo que é subentendido. Não é verdade? Eu já estou aqui meio que explicando as orações porque uma coisa leva a outra, tá? Beleza? Então, nós somos como você é. Só que você não precisa falar de novo o verbo ser porque já é subentendido.
tudo bem? Mas não deixa de ser uma oração. Conjunções concessivas, usadas, obviamente, em orações adverbiais concessivas, aquela que você tem que fazer uma troca. Você dá uma coisa para ganhar outra lá no final. Essa é concessiva, por isso que é uma concessão que se faz. Então, concessiva você pode usar algumas conjunções do tipo embora, conquanto, apesar de, ainda que, posto que, se bem que, etc. Essas são as principais. A principal conjunção concessiva é embora. Aqui ainda causa dúvida, porque muita gente não conhece, é conquanto, tá? Conquanto, embora, concessivas, batata. Vamos verificar os exemplos? Ainda que estivesse mal-humorado, consegui passar aquela matéria. Ainda que estivesse mal-humorado, consegui passar. Então, eu utilizei a conjunção ainda que. Beleza? Conjunção condicional. Condicional, obviamente, vai funcionar nas adverbiais condicionais, né? Dão uma condição para que outra coisa ocorra. A principal condicional é o se. Mas também podemos usar caso, também podemos usar desde que, podemos usar sem que, ok? Essas são as principais. Se eu tiver dinheiro, irei à Disney. Pronto. Se eu tiver dinheiro, utilizei uma condicional. Conjunções conformativas. As conformativas, obviamente, vão funcionar nas orações adverbiais conformativas, dão uma conformidade com algo, um acordo em referente a algo, né? Algo está acordado, está conforme, está segundo. Ó. Posso usar conforme, óbvio. Posso usar segundo, posso usar consoante a, posso usar o próprio como, ok? Depois, nas orações, nas videoaulas referentes a orações, a gente vai fazer essa diferença, né? Entre uma conjunção que é usada em uma oração e a mesma conjunção é usada em outra oração. Como é que a gente faz para diferenciar? A gente vai trabalhar isso também, fica tranquilo, tá? Então, se eu falo, resolvi o problema conforme o professor me ensinou, ó, de acordo com o professor, resolvi o problema, segundo o professor, resolvi o problema, ok? Conformidade conformativa. Conjunção consecutiva vai indicar uma consequência, né? Vai estar numa oração que indique consequência. Pode ser o que, pode ser de modo que, de maneira que, de sorte que. Beleza? Vai indicar consequência. Comi tanto que passei mal. Pronto. Introduzi uma oração consecutiva com uma conjunção consecutiva que. Conjunções temporais que funcionarão junto com as orações adverbiais temporais. Mal, assim que, depois que, antes que, são as principais. Claro, a conjunção quando, né? Quando cheguei, tudo estava desarrumado. Quando cheguei, é o quando, uma conjunção temporal. Conjunções proporcionais, utilizadas, obviamente, nas orações adverbiais proporcionais. Algo que ocorre em proporção com outro algo, né? Pode ser da mesma maneira ou pode ser inversamente proporcional, digamos assim. Você utiliza à medida que, à proporção que, ao passo que. Essas são as fundamentais, tranquilo? À medida que subíamos as escadas, o clima ia ficando mais tenso. Ó. À medida que uma coisa ocorria, a outra ocorria também no mesmo sentido, ou pode ser, ou poderia ser no sentido contrário. À medida que subíamos as escadas, o clima ficava mais tenso. Uma coisa proporcional à outra. Conjunções finais, obviamente, vão indicar uma finalidade. Então, eu posso usar para quê, posso usar o porquê com função de para quê, posso usar a fim de que também, ok? Então, eu pedi
uma resposta para que ficasse calmo, com a finalidade de ficar calmo. Tranquilo? Conjunções integrantes. Bem, nós vimos as conjunções coordenativas que funcionam com as orações coordenadas, vimos as conjunções adverbiais, né, que são aquelas 9, a casa com 4 condôminos faz de ti o porteiro, e também temos as conjunções integrantes. As conjunções integrantes, elas fazem parte do rol das orações substantivas. Ao contrário das adverbiais e das coordenativas, as conjunções integrantes simplesmente são conjunções integrantes. Elas não possuem o nome das orações, né? Ok? Você tem oração coordenada aditiva. Você terá fatalmente uma conjunção coordenativa aditiva. Agora, a conjunção integrante não. Ela não vai possuir o nome de uma oração substantiva. Você tem uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E a conjunção qual é? Conjunção integrante. Pronto. Normalmente, a conjunção integrante é o que ou o se. Essas são as duas principais conjunções integrantes. Ela disse que estava cansada. Que estava cansada é uma oração subordinada substantiva e este que aí é justamente uma conjunção integrante.